bem-vindos ao primeiro episódio do nosso SESIcast! Hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente ainda é muito atual, que é sobre o trabalho análogo à escravidão. Para a primeira etapa do nosso podcast, como eu havia citado, eu gostaria que cada uma de vocês, ou pelo menos uma, me falasse um pouco sobre o conceito do que vocês acham que é o trabalho análogo à escravidão. Primeiramente, bem-vindos. Eu queria fazer a primeira pergunta a vocês. Vocês poderiam nos falar sobre a origem desse conceito e como ele se manifesta historicamente? De acordo com as minhas pesquisas, o trabalho análogo à escravidão é quando uma pessoa que trabalha, ela passa por condições desumanas e passa por condições precárias, ambientes insalubres, jornadas de trabalho muito exaustivas, e eles também têm uma limitação de liberdade. Obrigada por responder. Tenho uma seguinte pergunta para vocês. Quais são os fatores históricos que ajudaram a perpetuar essas condições? O trabalho análogo à escravidão, ele começou a se perpetuar no Brasil em 1990, quando o governo e a sociedade perceberam que, mesmo após a abolição da escravidão em 1880, práticas semelhantes elas se perpetuavam, principalmente na agricultura e na construção civil. Agora, entrando para a nossa terceira etapa sobre legislação e os casos recentes, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, em termos de legislação, o que temos no Brasil hoje? Bom, de acordo com o meu conhecimento, a Constituição de 1988 consiste no artigo 147, que proíbe o trabalho escravo. Nós temos esse artigo desde o ano de 2003, se não me engano, e lembrando que esse artigo é o 147. Além disso que eu falei, também tem a lista suja dos escravos, que é praticamente uma ferramenta fundamental para identificar as pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho escravo, que obrigava os escravos a trabalharem. Concordo, mas se a gente for falar um pouco mais sobre os casos, Juliana, o que você acha de alguns casos recentes que aconteceram? Em 2023, houve mais casos de trabalhadores analógicos à escravidão, com uma operação em Goiás resgatando 30 trabalhadores. Vamos falar sobre as medidas de prevenção a essas práticas. Vivian, quais são as principais medidas de prevenção e combate hoje? Entre os principais fatores, podemos destacar a desigualdade socioeconômica, a falta de efetividade e a cultura de impunidade. O Brasil, desde a sua época de colonização, sempre teve uma relação muito complexa com o trabalho análogo à escravidão e suas derivações. Muito obrigada. E continuando as perguntas, o chato fez a pergunta aqui. O que mais podemos fazer enquanto sociedade para ajudar a combater essa prática? Precisamos cobrar políticas efetivas dos governantes, apoiar situações que promovam o trabalho decente e denunciar situações de suspeita do trabalho análogo à escravidão. Agora, infelizmente, nós vamos ter que terminar o nosso podcast por aqui. Muito obrigada pelas nossas convidadas por comparecerem e aceitarem o nosso convite. Muito obrigada também pelos nossos telespectadores. E agora, já que esse é o nosso primeiro episódio, a gente trouxe um bolinho aqui feito pela produção, que quando acabar a gravação a gente vai comer. E é isso, gente. Obrigada por assistirem e até o próximo episódio. Tchau! Odiei. Essa não tem nada, não. Não! 47 que conquistou. Espera. Que foi? Eu acho que agora foi, produção? Que foi? Não, Eu queria estar aqui nesse podcast. Apoiar Nem me pagar, e pagar. denunciar. Cuidado. Duda, peraí. Vamos gravar. Eu não aguento mais. Infelizmente, ainda é muito atual, que é sobre o trabalho análogo à escravidão. Ação de trabalho. Aguento, mas fica aqui, eu quero comer aquele bolo. Cadê o bolo? Não tá ali. Mas vocês viram aí o bolo. Dá oi pros erros de gravação, pessoal. Obrigada, thank you. Eu sou Shalom. Precisamos cobrar políticas efetivas. Amiga, a gente briga, mas se ama. A gente conseguiu, finalmente.